Então, o exercício número 6, ele fala o seguinte, ó, um cilindro reto tem um volume igual a 32 π metros cúbicos. Então, vou escrever isso aqui, ó. Volume desse cilindro corresponde a 32 π metros cúbicos. Bom, primeiro, a gente tem que lembrar como é que calcula o volume do cilindro. Então, o volume do cilindro é a área da base dele, que é πr ao quadrado, vezes a altura h. Esse aqui é o volume do cilindro. E ele fala que a medida da altura desse cilindro é o dobro do raio da base. E aí ele quer saber a medida desse raio. Bom, vamos substituir, né? O volume, segundo a nossa fórmula aqui, é πr² vezes h. Isso aqui é igual a 32 π. Mais o h, segundo o enunciado, é 2 vezes o raio. Então, eu vou ter aqui, ó, π vezes r ao quadrado vezes 2r igual a 32 π. Bom, π aqui vai passar dividindo, então vai simplificar. R ao quadrado vezes r dá r ao cubo, então vai ficar 2r ao cubo igual a 32. O 2 vai passar dividindo, então eu vou ter r cubo, 32 divididos por 2 dá 16. E a gente então vai extrair a raiz cúbica de 16. Bom, quando a gente fatorar o 16, a gente vai chegar nisso aqui, ó, 2/4. E esse 2/4 aqui, a gente vai desmembrar como 2 ao cubo vezes 2. Por que isso, né? Porque eu quero simplificar o elemento que tem o expoente 3 com a raiz cúbica. Então, por isso que eu separei aqui em 2 elevado a 3 e 2 elevado a 1. Então, o que está com expoente 3 vai sair do radical. Então, eu vou ficar assim, ó, que o raio vai ser igual a 2, que saiu do radical, raiz cúbica do 2 que sobrou lá no radical. Isso aqui em metros. Então, esse é o raio do meu cilindro. Número 7. Então, o 7 ele diz o seguinte, ó, se quadruplicarmos o raio da base de um cilindro, mantendo a sua altura, o volume do cilindro fica multiplicado por... Bom, então vamos pegar inicialmente o volume V1. Eu vou chamar assim, ó, de π R1 ao quadrado vezes H, que é o volume de um cilindro. Aí você vai quadruplicar o raio. Então você vai pegar aqui um R2, que vai ser o quádruplo do primeiro raio. Então vai ser 4R1. Então a gente vai ter aqui um volume 2. Esse volume 2 vai ser π vezes o raio 2 ao quadrado, e a altura ele fala que se mantém a mesma. Só que ele fala que esse R2 é o quádruplo do raio inicial. Então vamos substituir, ó, π vezes... Quem que é o R2? É 4 vezes o R1. Tudo isso aqui elevado ao quadrado, que esse é o novo raio, vezes H. Então, o V2 vai ser igual... Bom, 4 ao quadrado vezes 6. Vou colocar aqui na frente. Aí, vezes π vezes R1 ao quadrado vezes H. Só que o que é essa expressão aqui que eu estou destacando em verde? π R1 ao quadrado. Não é o volume 1? Ó, π R1 ao quadrado vezes H. Não é o volume 1? Então, o V2 aqui, ó, quando eu quadruplicar o raio,
vai ser 16 vezes o V1. Então, quanto que o volume fica multiplicado? Por 16. Então, o 13 ele diz assim, ó, num túnel de forma cilíndrica está depositada uma quantidade de vinho que ocupa a metade da capacidade. Então, vamos ver a situação mais ou menos aqui que a gente tem. Ó. A gente tem um túnel aqui, de forma cilíndrica. Então, mais ou menos isso aqui é o que a gente tem. Tá bem bonitinho, meu cilindro. Né? E ele está até a metade da capacidade dele. Está aqui, ó. Então ele está mais ou menos até aqui, ó, tá? Metadezinha dele. E ele diz que quando você retira 40 litros do seu conteúdo, a altura do nível do vinho baixa 20%. Tá? E ele quer um número que expressa a capacidade total desse túnel. Tá? Simples, gente. Acho que dá para fazer aqui uma regrinha de 3, né? Veja, a referência que ele está considerando é metade do túnel. Tá? Ele está dizendo que a quantidade de vinho que tem nesse túnel é metade desse cilindro. Então, 40 litros aqui representa 20%. O que vai representar o 100%? Vai ser o túnel todo? Não, né? O 100% para a gente aqui é a quantidade total de vinho que tem nesse túnel, que na verdade representa metade da capacidade total do túnel. Então, 100% aqui não é o túnel todo. Então, vou chamar aqui de X. Vou chamar aqui, ó, volume do vinho, VV. Bom, vamos fazer a multiplicaçãozinha cruzada aí, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter 20 VV igual a 40 vezes 100. Então, a gente vai ter aqui, ó, 20 volume do vinho igual 4.000. Volume do vinho igual 4.000 divididos por 20 dá 200 litros. Esse é o volume de vinho. Agora, o volume do túnel, você vai fazer o quê? Multiplicar por 2, né? Já que o volume de vinho aqui está na metade. Então, o volume do túnel, 2 vezes o volume do vinho. Então, vai ser 2 vezes 200. Isso implica, então, que o volume do túnel é igual a 400 litros. Então, o 14 ele fala assim: o diretor de um clube deseja construir um poço com formato cilíndrico de 10 metros de profundidade e diâmetro interior igual a 1 metro. Se a parede desse poço for construída com alvenaria na espessura de 0,2 metros, o volume dessa alvenaria será igual a... Bom, muita informação, né? Vamos tentar enxergar esse poço de cima, tá? Como se a gente estivesse enxergando ele de cima. Então a situação que a gente tem aqui é a seguinte, ó. Então aqui é o poço como se a gente estivesse enxergando ele de cima. Tá? O diâmetro interior, que eu vou destacar aqui em vermelho, que é esse diâmetro aqui, ó. Ele está dizendo que é 1 metro. Ou seja, o raio é metade do diâmetro, então o raio interno é 0,5. Tá? E aí ele diz que a parede é construída com uma espessura de 0,2 metros. Então essa aqui ó, é a parede. Ó. Essa parede, segundo o exercício, tem 0,2 metros. Tá? E a profundidade você não está vendo ali, mas é como se fosse 10 metros, que seria a altura do teu cilindro.
E aí ele quer saber quanto de alvenaria que precisa. Bom, como é que eu vou descobrir esse volume que está aqui, ó? Que é o volume aqui que eu estou destacando em verde, tá? Esse volume aqui, ó. Como é que eu vou descobrir o volume que está nessa região aqui, ó? Bom, vê se você concorda comigo. Se eu fizer o volume do cilindro maior, que tem raio aqui 0,7, daqui até aqui, né? Você tem um cilindro maior que tem raio 0,7. Então, se eu fazer o volume desse cilindro maior menos o volume do cilindro menor, que tem raio 0,5, eu vou ter justamente o volume aqui, ó, que está em verde, que é o volume de alvenaria. Então é isso que eu vou fazer. Ó. Vou escrever assim, ó. O volume que eu quero, que eu vou chamar de V, vai ser o volume do cilindro maior, Vmzão, menos Vmzinho. Então vamos fazer o Vmzão. Bom, quem que é o Vmzão? O volume do cilindro maior é π vezes o raio mzão ao quadrado vezes o h, que é a altura do poço, ou a profundidade, né? Então, você vai ter que o seguinte, ó, π vezes o raiozão ao quadrado. Bom, o raio do cilindro maior é 0,5 mais 0,2, então fica 0,7 ao quadrado vezes a altura que é 10. Tá aí. Então, o volume do maior vai ser igual 0,7 ao quadrado, fica 0,49 π vezes o 10. O resultado disso, então, 0,49 vezes 10 fica 4,9 π metros cúbicos. Então, esse volume é o do maiorzão. Agora, vamos fazer o volume do menor, que vai ser π vezes Rzinho menor ao quadrado vezes H. Então, isso aqui vai ser igual a π. O raio do menor é 0,5. Então, 0,5 ao quadrado vezes a altura, que é 10 também. Então, isso aqui vai ser igual a 0,25 π vezes 10. Então, o resultado final aqui vai ser 2,5 π metros cúbicos. E aí o volume que a gente quer de alvenaria é a diferença entre esses dois volumes. Então, vai ser 4,9 π menos 2,5 π e vai ser igual a 2,4 π metros cúbicos. Está aqui a resposta, alternativa A de amor. Então vamos lá. Ó. Em uma cidade, há um túnel reto de 1 km de comprimento. Tá? Então a figura ali, você está vendo, é como se fosse a entrada do túnel. Tá? E lá para dentro tem 1 km. Cujas seções transversais perpendiculares ao túnel são todas congruentes e tem formato de um retângulo de 12 metros de largura por 4 metros de altura, com um semicírculo em cima cujo raio mede 6 metros conforme a figura. Para pintar a parte interna desse túnel, o chão não será pintado, presta atenção. Serão utilizados galões de tinta, sendo cada galão suficiente para pintar até 20 metros quadrados. Então, grave isso aqui, ó, 20 metros quadrados. Tá? Com base nessas informações, é correto afirmar que para pintar a parte interna do túnel, o número mínimo necessário de galões de tinta é de, use π igual a 3,14. Então, a gente vai ter que calcular a área interna, né, disso aqui. Lembrando o que está acontecendo, né? A situação que a gente tem aqui é a seguinte, né? Esse túnel ele continua para lá, ó. E aqui, né, lá, ó, ele vai continuar lá para o fundo, esse túnel.
né? Ele vai embora. Né? E esse comprimento aqui do túnel, segundo o exercício, é de 1 km, 1000 metros. Vou colocar tudo em metro, já que tudo está em metro ali, tá? 1 km, 1000 metros. Beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular aqui, ó, a área de dois retângulos, tá vendo? Que são esses retângulos que estão aqui, ó, que representa a parte interna. E vamos ter que calcular a área lateral de metade de um cilindro, porque você tem aqui um semicilindro aqui em cima, tá? Então, calculando todas essas áreas, a gente vai ter a quantidade total de área que eu tenho que pintar. Eu vou dividir por 20 e vou ter o total de galão que eu preciso, tá? Então, vamos colocar assim, ó, área das paredes laterais. Área das paredes laterais. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Esse retângulo, ele tem 4 aqui, ó, dessa dimensão e 1000. E são dois retângulos que têm a mesma dimensão. Então, a área, vou colocar aqui, ó, APL, paredes laterais, vai ser 2 vezes 4 vezes 1000. Ok? Então, APL vai ser 8.000. 8.000 metros quadrados. E aí, a área do teto. Lembre que o chão está falando que não é pintado, então vamos pintar o chão. Então, a área do teto, que eu vou chamar aqui de AT, vai ser metade da área lateral do cilindro. A área lateral do cilindro é 2πrh. Como é metade, eu vou dividir por 2. Então, 2 com 2 aqui vai simplificar. Eu vou ter π vezes o raio que você notar aqui, ó. O raio do círculo aqui é 6, né? É um semicírculo de raio 6. Vezes a altura, no caso a altura do cilindro que é o comprimento do túnel, então 1000. Então a gente vai ter aqui a área do túnel, AT, igual 6.000 vezes o π que ele pede para considerar 3,14. Então se fizer aqui 6.000 vezes 3,14, você vai ter como resultado 18.840 metros quadrados. Muito bem. Aí a área do total vai ser a soma dessas duas áreas. Então vai ser 18.840 mais 8.000. E aí você vai ter como resultado 26.840. Metros quadrados. Aí você quer saber a quantidade mínima, né, de galões lá que você vai usar. Então a quantidade mínima vai ser a área total dividido por quanto que um galão pinta, né, que é 20 metros quadrados. Então isso aqui vai ser igual a 1.342.